Olá, que prazer estarmos novamente aqui com o nosso programa Sala de Imprensa. E hoje recebendo um idealista, um homem que pauta a sua vida em razão do trabalho, da dedicação ao seu conhecimento cultural e principalmente a um princípio sobre a questão de um movimento que começou já fundamentado em outros países e tem dado muito certo e que hoje ele tem como bandeira para até solucionar muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje. Já esteve aqui conosco de outra oportunidade e eu o chamei novamente, até por, na verdade, podermos analisar as questões hoje vividas no Brasil, que a gente vê que essa questão inerente à luta, não é? Que nós estamos vivendo aí, sobre a questão da corrupção, sobre a questão dos desmandos, sobre a questão de uma maior participação, não é, da sociedade nas decisões, principalmente de ordem pública. Enfim, realmente é um novo modelo de governar, através do movimento federalista. Eu estou falando do nosso querido amigo Dr. Thomas Korontai. Thomas, uma honra novamente tê-lo aqui no nosso programa. Da mesma forma, é muito bom estar com você aqui, com a Mara também. Muito obrigado. E vamos conversar sobre soluções, né? Porque falar mal do governo... É muito fácil, né? É muito fácil. Porque isso, inclusive, o que me motivou a trazer o Thomas aqui novamente é o seguinte. Na verdade, nós, da outra oportunidade, discutimos muito sobre a questão do movimento federalista. E hoje a gente tem ouvido, lido tudo sobre a crítica contumaz ao governo federal e à nossa presidente da República, Dilma Rousseff. Ocorre que ela foi eleita democraticamente. Ela participou de uma eleição, ganhou a eleição e está governando com todas as dificuldades do mundo. E hoje, inclusive, num jornal e nas rádios e tal, não, porque o desgoverno de 4 anos e não sei o quê. Na verdade é o seguinte, se ela foi reeleita, é sinal de que o povo gostou do que ela fez. Porque se ela não seria reeleita, que é um negócio meio maluco. Enfim, existem também as correntes que dizem que ela não ganhou essa eleição. Tá certo? Que essa eleição foi maculada em função dessa digitada urna eletrônica, que hoje não tem ao menor controle, não tem a menor forma de fiscalização e que também o nosso querido convidado de hoje, Thomas Korontai, traz uma grande novidade de algo que já tinha sido falado no programa anterior e que nós vamos debater no dia de hoje, que é muito bom. Vou cumprimentar a minha querida amiga Mara, uma honra tê-la aqui conosco, Mara. A Mara Bastos é nossa vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, é escritora, é jornalista e também apresentadora do seu programa. Eu estou todas as sextas-feiras ao vivo pela TV Geração Z. Isso. E ela, na verdade, tem toda uma movimentação aí fantástica nas suas entrevistas e tudo mais. E tem nos acompanhado. E até no programa anterior também, quando da presença do Thomas, a Mara estava aqui conosco. Na verdade, eu vou explicar um pouquinho. O Thomas na verdade, do Paraná, né, de Santa Catarina, e ele é filho de húngaros, não é? O pai foi refugiado da Revolução Anticomunista em 1956, da Hungria, estudou em diversas escolas públicas e privadas, passando pelo Colégio Militar de Curitiba. Ele é empresário, escritor, articulista, líder associativista e consultor em propriedade industrial, que é o que cuida da área de toda a parte da imagem das empresas através dos seus produtos, não é? E a garantia de que essa imagem desse produto tenha perenidade através de registros, que é um instituto, inclusive o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que zela, não é, por toda essa manutenção, não é, dessas marcas, do qual o Thomas é um grande líder nessa área. Inclusive tem uma empresa, a Comarca, Escritório de Propriedades Industriais, lá no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Ele é consultor, colunista, durante 5 anos esteve à frente do jornal Indústria e Comércio do Paraná,
Foi o primeiro presidente da APPI, que é a Associação Paranaense de Propriedade Industrial, membro da Comissão Política Industrial e Tecnológica da FIEP, que é a nossa Federação das Indústrias do Estado do Paraná, membro do CODEM também, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município de Curitiba, membro do Rotary Club da Cidade Ecológica de Curitiba. O Curitiba, inclusive, para quem não se recorda, foi considerado entre as 5 melhores do mundo no padrão, não é, da ONU, através da... Como é que chamava? Índice de humanidade. Como é que é? Índice... Estou tentando lembrar também. Exatamente, tá vendo? Coisa de televisão tem esse negócio, né? A gente não tem pauta, não tem nada, não tem teleprompter para mim ler aqui, não é? Então, porque no fundo é o seguinte, a ONU tem uma forma de avaliar a IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não é? Que é através do IDH, que foi considerado, Curitiba foi em terceira ou quarta, está entre as 5 maiores de qualidade de vida no mundo. E hoje não sei mais, hoje já despencou tudo, né? Pelo jeitão. Até porque essa conurbação, os problemas de ordem, não é? Também de movimentação de comunidades, não é? A agregação, a concentração demográfica, enfim. Isso vai, na verdade, dificultando as questões de ordem administrativa, estratégica, geopolítica, social, e aí não tem administração que resolva. Né? É o caso de São Paulo. São Paulo hoje é uma cidade ingovernável. Né? E nós temos também, dentre as grandes funções que o Thomas já exerceu e hoje exerce também, fundador e presidente do Movimento Brasil Confederação, desde 1991. E, na verdade, tem lutado por isso e criou até um partido, né, que é o Partido Federalista Brasileiro, e tem um breve histórico aqui sobre todas as atividades, não é, em função do trabalho, dos pensamentos do Thomas. E ele nos traz também uma coisa muito legal que eu pedi, os livros dos quais, ele tem vários livros, mas ele trouxe aqui alguns dos quais ele reputou mais importante para nos apresentar. Esse, inclusive, com o prefácio de Alexandre Garcia, do nosso colega, jornalista Alexandre Garcia, da Rede Globo Televisão. Não é? Olha, Thomas Korontai, Brasil Confederação. Propostas de confederação dos estados brasileiros. Não é? E tem aqui, inclusive, uma dedicatória que eu agradeço à nossa Associação Paulista de Imprensa, porque esse livro vai para a nossa biblioteca lá e fez uma referência especial a nós aqui, Sérgio Redó, do qual eu agradeço. Fico muito entusiasmado e feliz com essa lembrança. Eu é que fico honrado com os livros estarem numa entidade com 80 anos de tradição. Agora 83 de história, já. Né? 83. 83 anos. Então. Olha que legal essa aqui, ó. É coisa de maluco. Aí vem um orelhão aqui, olha que legal. Olha a orelha aqui que diz aqui, ó. Que diz aqui, esse livro é para ser ouvido com os olhos. Olha, né? Que legal. E aí aqui na outra orelha... Na outra orelha é para ser entendido. Como é que é? A rolha é para você não dizer que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Adorei. Muito legal. Parabéns. Tá vendo? Até isso é muito criativo. E também fala sobre a questão, afinal, quem está maluco? Você, eu, o patrão, o empregado, a ex-mulher, o ex-homem, a globalização, os outros, todos nós. Aqui já, ó, prefácio de banda Fincabalt, autora da música É Coisa de Maluco. Ah, legal. Você deu para a banda, né? Para eles, entendi. É porque esse livro surgiu em função, na inspiração da música deles. Sei, né? Muito legal. E eu estava escrevendo alguma coisa assim, de reflexões, etc., mas estava muito maçante, então ninguém vai ler esse negócio, né? E aí, quando eu ouvi a música, prestei atenção na letra, pô, esses caras são geniais, né? Porque eles fizeram uma música simples, mas de fundo filosófico, né? De reflexões, bem reflexão de boteco, né? Mas interessantes. E aí eu escrevi o livro em 15 dias. Nossa, olha que bacana. Parabéns. Eu liguei para o produtor da banda, escuta, eu fiz um livro dedicado, inspirado na música de vocês. Ele ficou louco da vida. Manda aqui que nós vamos autografar, prefaciar, não sei o quê. E esse é uma das mais recentes obras do professor Thomas Korontai, que é Cara Nova para o Brasil.
uma nova Constituição para uma nova federação. Já está na 2ª edição, editora Multiideia, e tem um prefácio do brigadeiro Ivan Frota, grande brigadeiro Ivan Frota, onde ele discorre aqui toda uma motivação sobre as questões federalistas no Brasil e principalmente criando aqui um ensaio constitucional, né? Um ensaio sobre uma nova Constituição para que o Brasil possa ter dentro do seu regime, tá certo? Tem uma nota do professor Ives Gandra aqui também. E uma nota do professor Ives Gandra, enfim. É um livro muito bem feito, você já me deixou aqui de outra vez, eu tive a oportunidade de ler, não totalmente, mas as coisas mais importantes, e principalmente a Constituição. Enfim, já fiz até algumas considerações a você, que eu acho que a gente precisa ter gente para engrossar esse time aí, que é fazer com que a municipalidade, através dos seus prefeitos e vereadores, vejam que a grande saída constitucional para esse país, para que a gente não entre aí numa briga eterna para saber quem que é ladrão, quem que roubou, quem que viu, não é? Porque assim, né? Ah, porque aí a Dilma fez uma bruta pedalada e tal. Bom, a mesma pedalada fez o Fernando Henrique. E é porque não pegaram os outros governos. Porque se pegar os outros governos, a mesma foi feita pelos outros presidentes. Então, o que eu acho é o seguinte, nós temos que parar e acabar com essa hipocrisia. Quem gosta do Lula, votou no Lula, ama o Lula, gosta do Lula. Quem gosta da Dilma, votou na Dilma. Quem gosta do Fernando Henrique, quem gosta... Cada um do Aécio Neves, o grande líder que surgiu agora dessas eleições, o Aécio, o José Serra, que teve 60 milhões de votos, quer dizer, cada um desses foram importantes na sua história e no seu momento. Agora, o que não dá é para a gente continuar brigando de uma coisa que já aconteceu. O que nós temos que fazer? Trazer novos modelos, coisas que podem... Exatamente. Tá certo? Sugestões, propostas que são factíveis e que possam ser implantadas. E eu acho que dentro dessa linha, o federalismo, conforme você já nos expôs aqui, e eu gostaria até, porque a gente sabe que tem aí milhares de telespectadores, mas seria interessante, Thomas, você em rápidas pinceladas, dizer exatamente a estrutura de como se baseia o federalismo e se ele fosse adotado no Brasil, o que teria de diferença? Eu gosto de fazer esse tipo de desenho que eu gosto porque eu descobri há pouco tempo e achei muito bacana, né? Então eu vou fazer esse desenho aqui para vocês também. E o federalismo ele pode ser explicado por uma primeira esfera, né? Que é a esfera dos municípios. Por quê? Porque as pessoas, né? Todos nós moramos nos municípios. Nos municípios, nas cidades. Não tem, o resto é ficção, né? Então, a realidade... União, estados, então, territórios. A outra esfera aqui são os estados, porque os municípios, eles estão dentro dos estados. Dos estados, exato. Tá? Então, eles não estão dentro da União, não. Eles estão dentro dos estados. Né? A nossa Constituição atual, ela peca dizendo que o município é ente federativo. Isso é uma excrescência, um absurdo, né? Um federalismo Frankenstein que inventaram aqui, de 3 níveis, e colocando o município diretamente com o governo central. Isso parece que o negócio é eliminar o Estado, né? A figura do Estado, progressivamente. Né? Verdade. E falando em união, ela completa aqui, né? Vou colocar um GF aqui como governo federal, que completa as três esferas, né? do nosso símbolo. O governo federal, ele fica com poucas atribuições. Ele tem que ter somente cuidar da moeda, das forças armadas, das relações externas, né? E um Supremo Tribunal Federal e acabou. Algumas secretarias de interesse federal, normativas, tipo marcas e patentes, né? Pesos e medidas, sistema financeiro, essas coisas, para também o país não ficar uma bagunça. Né? Lógico. Até no começo, a gente, quando lançou esse movimento em 91, era Brasil Confederação, conforme o livro que você... Isso. Né? Então, com o passar do tempo, embora confederalismo e federalismo significa internacionalmente e historicamente é a mesma coisa. Confederalismo e federalismo significa a mesma coisa. Porque a Suíça é uma confederação, né? Então,
Mas aí A Alemanha é uma federação. é uma federação. Os Estados Unidos é uma federação. Também. Só que mas os métodos de... Não, é que em vez de ficar discutindo, porque confederação vai dividir os estados e vai ficar um monte de países e coisa e tal, vamos fazer o seguinte, deixa a federação mesmo e vamos tratar de uma nova federação e ponto. Porque é o caso da Suíça. Sabe? E a Suíça é república, como chama? É confederação helvética, né? Isso. Sabe? É confederação helvética. Né? Então são 26 ou 27 cantões, né? Isso. E com 42 mil quilômetros quadrados, então se veja que eles se organizaram de tal forma que convivem 4 idiomas oficiais, né? Vários povos, dentro de um territóriozinho de 42 mil quilômetros quadrados. Essencialmente, absolutamente descentralizado, né? Tudo se resolve na base do plebiscito, dos referendos, é uma coisa impressionante realmente, né? É uma cidadezinha lá de 500 habitantes, 1000 habitantes, né? Acho que a cidade mais populosa da Suíça tem 300 mil habitantes. Exato. Né? Se não me engano é Genebra, né? Então, mas as coisas funcionam muito bem na Suíça, dentro de um federalismo parlamentarista, né? Uma coisa diferente, mas não dá para copiar completamente o modelo, e sim apenas aquilo que a gente conceitua como a roda. E a roda não pode ser reinventada. É o conceito da descentralização e da subsidiariedade, ou seja, o que o indivíduo não pode fazer, cabe à cidade. O que a cidade não pode fazer, cabe ao Estado. O que o Estado não pode fazer, cabe ao governo central. Mas essas atribuições, elas têm que ser bem definidas, tem que ver bem o que realmente pode ser feito pelo governo central. Entendi. O governo central tem que fazer estrada? Não, ele pode fazer um planejamento de integração nacional das estradas, das ferrovias, navegação de cabotagem, etc., mas não tem que se meter a fazer, né? Sabe, ele pode o governo fazer... central tem que se meter com o problema de exportação, não tem que se meter política com externa. Coisas. Não, ele pode, cabe a política externa é do governo central. Lógico. Né? Então, essas coisas, aquilo que realmente representa a federação e procura manter unida a federação é que interessa ao governo central. Exatamente. Né? O resto é estados e cidades. Então, os estados é que vão ficar com educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, etc., e juntamente com os municípios, dentro das suas capacidades, das suas competências. Né? Exato. Então, por exemplo, polícia, né? Se fala muito até em desmilitarizar a polícia, coisa e tal. Nós estamos propondo, assim, bem rapidamente, um novo modelo de polícia para o Estado e de polícia para a cidade. Então, as cidades, em vez de terem a presença hoje da polícia civil, da polícia militar, ela vai ter a polícia local. Porque a cidadezinha lá com 5, 10, 20 mil habitantes pode perfeitamente eleger o seu xerife local. Exato. Contrata 2 capial com um Chevette 78 e resolve os problemas. Resolve o problema da cidade. É né? verdade. E deu algum problema maior, chama os especiais, chama os estaduais. Né? Acabou. A polícia do Estado, então, ela passa realmente a ser altamente preparada. Com super equipamentos, como a SWAT americana, como os Rangers e não sei o que mais, exato. sabe? Quer dizer, é um pessoal totalmente diferente e que entra para resolver o problema, né? E quando o crime é da esfera federal, então vem a Polícia Federal e toma conta da situação. Então, é o princípio da subsidiariedade aplicado, né? E de uma forma inteligente, de uma forma organizada e de uma forma otimizada em relação aos custos, né? Hoje em São Paulo tem 600 e poucos municípios, né? 648, me parece. Você imagina o secretário de Segurança, ele tem que cuidar da logística e de todos os demais aspectos relacionados à Polícia Civil e à Polícia Militar. Militar, Coisa exatamente. de maluco. Coisa de maluco está aqui. Sabe? Muito bem. Então, essa é uma das visões dentro do projeto do federalismo proposto para o Brasil. E isso, dentro dessas 3 esferas, né, dessas 3 esferas que compõem o símbolo, ele é sustentado por uma nova Constituição, que é o tronco. Percebe? E ele é sustentado. Tá? Então, a Constituição
que vai sustentar isso tudo. Dá um né? take aqui, ó. Veja se dá para mostrar. Isso, ó. Em cima, onde o senhor está com Governo federal. Governo aqui, federal. Os municípios. Os municípios. Né? Isso. E os estados. E os estados, Tá? E aqui a Constituição. Ou seja, uma nova Constituição. Certo, que é o que vai ser o alicerce de tudo isso. O alicerce disso. Mas a Constituição, ela está plantada onde? No povo. Certo. Está aqui, ó. Entendi. A raiz disso tudo está no povo. Então veja que isso aqui tudo tem princípios filosóficos muito fortes. Não estruturais. Estruturais, não é uma coisinha feita assim, vamos fazer um federalismo, coisa e tal. Né? Tem 25 anos de estudos nessa brincadeira aqui. Né? Entendi. Então, vendo os grandes modelos que já deram certo em outros países. Exatamente. Eu estive recentemente nos Estados Unidos, no conclave de Washington, para falar da questão das urnas eletrônicas, voto impresso, etc. A questão das urnas eletrônicas. Eu só vou falar rapidamente. Fechar aí, ó. E foi minha primeira visita, e eu visitei 4 estados, 4 cidades históricas, né, americanas, né, Washington, Filadélfia, Nova York e Boston. Sim. Nessas 4 cidades, claro, existem outras também, mas foram os palcos principais da história americana. Sim. E é impressionante, né, como eles contam a história, vendem a história. Eu sei que você gosta muito da área de turismo também, que o turismo é uma indústria espetacular. Eles estão faturando bilhões. De dólares com o turismo histórico, vendendo a história americana. É uma coisa impressionante. E eu acho que eles estão resgatando os valores da Constituição americana, Exatamente. da história americana, dos valores antigos, né, para rever isso tudo via capitalismo, via venda da história, do brinde, né, cada museu que você entra tem uma lojinha. E tudo ali preparado, montado, né? É uma coisa impressionante para recepcionar centenas de milhares de pessoas, principalmente no verão, né, quando o pessoal sai para visitar mesmo. Tanto americanos quanto estrangeiros. Eu fiquei muito impressionado com a maneira como eles fazem isso. Tem no Constitutional Center uma ala, uma construção bastante grande, é uma coisa redonda, sabe? E em todos os 360 graus tem partes da Constituição explicadas para a população. Muito legal. Com a história, com tudo, o que significa cada artigo. É uma coisa a arrepiar, realmente, sabe? Esses caras, eles sabiam exatamente para onde eles estão indo, né? Primeira nação do mundo. Então, eu vim com muitas ideias de lá para cá, não para copiá-las, mas para inspirar. Implementá-las aqui na medida do possível. Nós temos 3 esferas aqui. Por que esferas? Porque nós temos que copiar isso aqui, gente. A roda não pode ser reinventada. Sim. Sabe? O Brasil tentou reinventar a roda e fez isso aqui. Fez isso, ó. Deixou a roda quadrada. Sabe? E todos nós sofremos com isso. Mas é claro, porque não dá para rodar redondo, né? Macio, sabe? Então, é isso isso aqui é o resumo da ópera, né, do movimento federalista. No conclave de Washington, para a gente entrar na questão do voto impresso, o conclave foi organizado por um brasileiro chamado Dalma Corsini. Eu achei que foi genial essa iniciativa dele. Por quê? Porque chamou venezuelanos que estão sofrendo lá nas mãos desses ditadores, né? Chamou brasileiros especialistas, a doutora Maria Aparecida Cortes, que até sugeri pauta com ela aqui, porque a mulher é brilhante, ela já depois lá também expôs, né, a questão das urnas eletrônicas, do incinerator, dessas possibilidades de fraudar as eleições, fraudar as urnas, né? E ela mesma viu isso acontecer e foi lá em Washington expor isso. Foi também o Gilson da Silva Paula, Gilson de Paula Silva, ele é do Rio de Janeiro, matemático, e provou com números
demonstrou, né, com isso, que as eleições não refletiram a verdade daquilo que aconteceu nas urnas, porque, primeiro, ficou 3 horas, né, em silêncio por causa de um estado chamado Acre. Até os americanos falam assim, por causa de um estado chamado Acre. Né, a apuração foi totalmente irregular, porque a lei manda que a apuração seja observada e ficaram poucas pessoas na sala trancadas do voto eletrônico. Quer dizer, na verdade, nesta eleição de 2014, ao que parece, não foi considerado nada do que aconteceu nas urnas. Por quê? Porque houve uma evolução, houve exatamente isso aqui, né? Aqui era a Dilma e aqui o Aécio. Tá? Sim. Então começou assim. Tá? O Aécio com mais ou menos 70% no início da apuração e a Dilma lá com seus 20 e poucos por cento. Tá? Isso é demonstração do Gilson, né? Mas teve outros matemáticos que também, e com dados oficiais do TSE. Todos os dados, eles levaram 300 horas para compilar esses dados todos. Entendi. Tá? Colocaram isso numa planilha, e a planilha, qualquer planilha Excel faz isso. Tá? Então, o que aconteceu? Foi o pouso de avião e a decolagem de avião. Quando fechou às 3 horas, aqui já estava se encontrando. Então, quando abriram às 3 horas, né, abriram para informação do público, como é que estavam as eleições, a contagem dos votos no segundo turno, eu já percebi que a fraude aconteceu. Entendi. Sabe? Bom, aconteceu isso lá na Venezuela também, tudo isso por conta de uma empresa chamada Smartmatic. Que é a mesma que cuida do... A empresa é de capital venezuelano, com software cubano. Sim. Né? Com capital, a Smartmatic Brasil tem um capital de R$50 mil e ganhou uma licitação para 132 milhões de reais. 132 milhões. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Sabe? Meu mestre, doutor Thomas... O que nós fizemos aqui? Eu não sei, o tempo já acabou, né? Eu queria só dizer o seguinte, se me permitir, eu vou convidá-lo, claro, para nós fazermos um programa especificamente para falarmos sobre isso. Do voto impresso. Do voto impresso e dessa questão, se é que houve essa fraude, e nós temos que, na verdade, apurar isso. E eu acho que a sua participação em Washington teve essa finalidade também, porque o objetivo do jornalismo é, sem sombra de dúvida, esclarecer a sociedade brasileira e trazer algo de novo no sentido de fazer com que, através do movimento federalista, possa haver uma luz no final do túnel e a gente possa, contudo, inclusive já falamos aqui de uma pauta aonde de trazer o senador Álvaro Dias e trazer também o cantor e compositor e humorista Juca Chaves. Que já assinaram um projeto de iniciativa popular, né, para imprimir o voto impresso em todas as urnas do país. Perfeito. Então, o primeiro passo para a gente ter eleições limpas e transparentes. Que eu acho que é fantástico, porque esse estilo de eleição é o que todos nós queremos. Nós queremos um Brasil que continue crescendo, um Brasil que continue desenvolvendo, e nós não podemos ficar à mercê da vontade de meia dúzia de pessoas. Nós temos que ter realmente a transparência sobre exatamente como o povo deve participar e a vontade dele seja soberana e prevalecida. Sérgio, eu só quero te dizer o seguinte para o público também, que essa ficha do projeto de lei de iniciativa popular, ou seja, as pessoas assinam esse projeto, elas fazem parte disso, precisa de 1,5 milhão de assinaturas. Para quem quiser, qual é o... Quem quiser baixar isso e colher as assinaturas, enfim... Qual é o site? O site é o do movimentofederalista.org.br. Movimentofederalista.org.br. Tá. Dá para pôr aí, Robertinho? movimentofederalista.org.br. Está lá a ficha com instruções, bonitinho. A ideia é o seguinte, é colher 10 milhões de assinaturas e descarregar o caminhão na frente do Congresso. 10 milhões.
Caramba. É 1,5 milhão é a regra, né? Sim, a Constituição. é verdade. Tá. Mas porque se as pessoas não confiam mais nas urnas eletrônicas, então que faça parte delas. Não adianta Não, eu acho assim, falar. as urnas eletrônicas é um grande avanço, mas precisa ter um mecanismo que De controle, auditoria, que fiscalize. claro, Tá de perfeito. auditoria, né? A única prova física que existe é isso aqui. É o Tá papel. certo, é o papel, não tenha dúvida. Olha lá, já está lá, movimentofederalista.org.br. Fantástico. Doutor Thomas, foi uma honra tê-lo aqui comigo, muito forma, obrigado, sempre o senhor gostoso sempre bater papo. esclarecedor, um homem Igualmente. com uma fala tranquila, fácil, didática. Minha querida Mara, Meu querido, obrigada. prazer mais ter uma você vez. também. A próxima oportunidade haveremos de estar aqui com o professor Thomas Korontai, com o senador Álvaro Dias e também com o humorista, cantor e apresentador Juca Chaves. E com a nossa querida Mara Bastos. Eu aguardo vocês num próximo programa. Muito obrigado. Até o nosso próximo Sala de Imprensa.